Vamos abrir então em Tessalonicenses. Aos irmãos que vão assistir este vídeo, é um culto familiar onde estamos meditando no que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para nós, os crentes. Iremos meditar no que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para nós, os crentes, através do verdadeiro Evangelho que nos promete boas novas, como diz Efésios capítulo 1, verso 3. E Deus já preparou para nós todas as bênçãos nas regiões celestiais. E essas bênçãos, o texto diz que são espirituais. Que bênçãos são essas que o Evangelho tem para nós? Infelizmente, na propagação, na disseminação e no aumento dos falsos evangelhos combatido pelo apóstolo Paulo em Gálatas, se alguém vos pregar, Gálatas capítulo 1 e Gálatas capítulo 3, se alguém vos pregar um outro evangelho, seja maldito, anátema. Hoje nós temos um evangelho natural, dos sentidos, dos homens, o qual o Senhor Jesus Cristo está de fora, não participa. Então, nós vamos meditar um pouco de forma mais profunda, mais espiritual, para aqueles que andam em espírito, que têm sede do verdadeiro evangelho, que querem matar a sua sede. O Senhor Jesus ele vai matar a nossa sede através das revelações que ele tem para nós espirituais, com suas bênçãos e tudo aquilo que o crente tem direito de receber em Cristo Jesus, né? Vamos lá então, Tessalonicenses capítulo de número 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Verso de número 3. Devemos dar graças a Deus por vós, sempre, irmãos, como é de razão, porque a vossa fé cresce muito, e o amor de uns para com os outros. E de maneira que nós mesmos nos gloriamos em vós, nas igrejas de Deus, por causa da paciência e fé em todas as vossas perseguições e tribulações em que suportais. Isso é o sinal manifesto do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Bom, irmãos, nós vamos continuar esse capítulo 1 e vamos esmiuçar, trazer para fora das escrituras as revelações espirituais, contrárias ao homem natural. Para o homem natural, o decorrer da nossa meditação aqui em Tessalonicenses, ele é loucura. O apóstolo Paulo, a carta escrita aos irmãos em Corinto, ele diz: as coisas de Deus são loucura para o homem natural. Então, o Alex aqui, que nasceu em 1983, ele não gosta do que ele vai ler agora aqui e receber do Espírito. Não gosta muito, não. Mas o Alex, que nasceu em 2001, esse gosta. Então nós podemos andar no homem natural e sermos carnais, buscando falsas teologias como determinismo, tome posse da bênção, irmãos, que é bênçãos materiais, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, do qual a gente prega e faz os 3 pedidos, né? E a gente pode usar de forma indevida, vulgar e maldita o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso trará castigo para nós, né? Mas aqueles que estão em espírito e querem crescer espiritualmente, vão entender e vão gostar do que o Senhor tem para nos revelar. Bom, aqui o texto está falando de um reino, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E fala de um testemunho, algo palpável, visível. Vamos ler de novo o verso de número 4. De maneira que nós mesmos, o apóstolo Paulo e os demais presbíteros, né, nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Então o apóstolo Paulo, junto com os demais presbíteros, Timóteo, principalmente, está dizendo para a igreja de Tessalônica que eles se alegram neles. Por quê? Pela vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e tribulações. Então, qual é o destino da igreja? Perseguições e tribulações. Não é que nós vamos ser masoquistas, né? E ficar procurando sofrimento, não. Mas é o que espera para a igreja. O que espera para a igreja é perseguição e tribulação.
uns mais e uns menos, né? Não é todos os irmãos que vão morrer como mártir pelo evangelho. Muitas pessoas podem dar a vida por uma causa, mas em 1 Coríntios capítulo 13 diz, mesmo que venhamos entregar o corpo para ser queimado vivo, sem amor nada seremos. Então o Espírito, ele reserva dificuldades para todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Ele reserva dificuldades, só que cada um na sua medida. A igreja aqui estava passando por tribulações e sofrimentos. Por quê? Porque eram mentirosos? Porque eram adúlteros? Não, porque creram e seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Verso de número 5. Isto é o sinal manifesto, justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino. Então Deus deu um sinal manifesto, algo visível. Veja, no verso 5. Isto é o sinal manifesto do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino. Então, para eu ser considerado digno do reino, há um sinal, há um testemunho, há algo que Deus mostrou visível para nós sermos considerados dignos do reino. Só que este reino não vem com visível aparência. Ele não é para agora, irmãos. Ele é um reino futuro. E esse reino, como diz Efésios capítulo 1, verso 3, todas as bênçãos de Deus já estão lá para nós. Não é nos coleguinhas da escola, né? Não é passar de ano, não é conseguir o aniversário dos sonhos. Pode tudo isso ser permitido por Deus. Você conseguir o aniversário que você quer, conseguir o patins para ir lá na pracinha que você vai, você gosta de ir lá andar de patins. Essas coisas que a gente quer podem ser permitidas por Deus. Deus pode permitir, se não for atrapalhar o nosso desenvolvimento no mundo espiritual. Esaú, ele teve fome. E então ele trocou a bênção espiritual dele por um prato de lentilha. Não era o momento dele comer e se alimentar naquele momento. Era o momento dele ficar em obediência a Deus. Então existe um sinal que mostra, um testemunho de Deus que mostra a nossa herança espiritual no reino eterno. Qual é esse sinal? Verso 5. Este é o sinal manifesto do justo julgamento de Deus, para que sejais considerado digno do reino de Deus, pelo quais também sofreis. Então, irmãos, nós somos considerados dignos. Se você olhar para sua esposa aí na sua casa, né? Eu olho para a Daiane, olho para a Lorena, né? Que estamos aqui participando. A Milena não está hoje. E eu olho para elas e penso, elas são dignas do reino de Deus? O reino de Deus será glorioso, irmãos. Não haverá fome, sede. É só ler Apocalipse 21. Nós teremos um corpo físico. Todas as bênçãos lá já nos estão preparadas. João 14, eu vou para o Pai e vos prepararei morada. O nosso corpo já está preparado. Nós vamos ganhar um corpo novo. Só que existe um sinal para saber se nós somos participantes desse reino ou não. E eu não estou falando de ser salvo, irmãos. Pode ser que você seja, irmão. João 3,3 nasceu de novo, né? Mas nós somos participantes. Eu e a minha família somos participantes. A Lorena é participante, a Daiane é participante, a Milena é participante. Vamos ver o sinal. O sinal vai dizer. O sinal de Deus, o testemunho de Deus, se somos participantes do seu reino, é o verso 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Isto é um sinal manifesto do justo julgamento de Deus, para que sejais considerado digno do reino pelo qual sofreis. Então, o sinal manifesto publicamente, para que o mundo veja que há um outro reino, para que o mundo testemunhe que há um reino glorioso, aguardando todos aqueles que quiserem entrar nesse reino, é o testemunho dos irmãos perante as perseguições, sofrimentos e tribulações. Então, nós somos participantes desse reino? Depende, nós estamos dando testemunho mediante as perseguições, tribulações, dificuldades que nós passamos pelo reino. Não é porque eu menti, eu maltratei minha esposa, maltratei minhas filhas. Não é por isso
Esse sofrimento não é porque eu fumo, eu bebo, eu sou glutão, como demais, agora eu estou com diabetes, estou sofrendo. Esse sofrimento não significa nada comparado ao sofrer pelo reino. Mas nós estamos sofrendo pelo reino de Deus? Estamos dando testemunho do reino? Mediante as situações que nos acontecem? Ou perdemos o emprego e aí começamos a murmurar, a reclamar, a aceitar propostas que não agradam a Deus? Somos testemunhas desse reino que há de vir? O que tu acha, Dana? Temos sido testemunha? Sim. Então, vamos continuar. O verso de número 6. Visto que é algo justo diante de Deus, recompensar tribulação aos que vos atribulam. E vós que sois atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com seus anjos poderosos. Então vejam, irmãos, as pessoas que atribulavam os tessalônicos, aqui, os tessalonicenses, os nossos irmãos amados, Deus ia castigá-las com o juízo eterno. E as pessoas que nos atribulam hoje também vão ser castigadas com o juízo eterno. Mas Deus quer que pelo nosso testemunho o reino dele seja visível a essas pessoas. E essas pessoas possam se arrepender dos seus pecados. Vamos ver um exemplo disso. Eu vou só citar os textos. Atos capítulo 16. Paulo foi preso. Por quê? Por causa do testemunho do reino, né? Ele foi perseguido e preso por causa do testemunho do reino. E como que ele se comportou lá na cadeia? Ligando para advogado, vem aqui me tirar logo. Levantando, fazendo os presos fazer greve de fome, os presos lá. Como é que ele se comportou na cadeia? Submeteu, ficou clamando pelos outros, na verdade, nem por ele. Então, o apóstolo Paulo, quando foi preso, ele começou a orar pelos outros presos, pelo centurião, começou a cantar hinos. Ele e Silas, era ele e Silas, né? Ele e Silas começaram a cantar hinos de louvor a Deus. E o carcereiro, Deus mandou um terremoto, porque eles estavam testemunhando do reino perante a perseguição. Verso 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em meio às vossas perseguições. Então Paulo manteve a fé dele preso no reino. Paulo não ficou lá, irmãos, fazem passeatas aqui na frente. Manda a igreja, assembleia, quadrangular, luterana, católica, todo mundo aqui na frente, ó, fazer protesto. Não, Paulo não fez nada disso. Paulo testemunhou de um reino justo, aonde ele não será mais preso. Lá ele é livre. Lá Jesus manda e reina. Então o que diz o verso de número 8? Em chama de fogo, tomando vingança. Ou 7. 7. E vós, atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde os céus com seus anjos poderosos. Então, quando que nós vamos receber essas bênçãos do reino de Deus, que nos é dada? Efésios capítulo 1, verso 3. Deus vos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, quando ele descer com o reino dele. Não é agora. Não é o fazer campanha da prosperidade e da libertação da cadeia. Não. O testemunho do apóstolo Paulo, do apóstolo Silas na cadeia, levou o carcereiro, quando Deus mandou um terremoto na cadeia que Paulo estava, e a cadeia se abriu, e todos os presos poderiam fugir, mas todos se converteram, ou pelo menos muitos, e alguns ficaram pasmados com o poder de Deus na vida de Paulo ali, porque Paulo estava glorificando a Deus, estava cantando hinos a Deus, não estava levantando protestos contra o governo, blasfemando contra o governo, como diz 1 Timóteo capítulo 2, orai pelas autoridades, e Romanos capítulo 14 e 13, submetei a todas as autoridades, e Pedro em sua carta fala, respeitai e honrai ao rei. Paulo ficou lá testemunhando de um reino que há de vir, e com isso o carcereiro caiu de joelhos e se converteu a Deus. Foi mais um cidadão do reino, é mais um que entrou para o reino de Deus, que vai estar com nós lá no reino. Nós esperamos, com essa cultura imediatista, do imediato, né? A gente espera hoje as coisas. Mas não foi esse evangelho que nos foi pregado, irmãos, o verdadeiro. Só que o mundo, desde o catolicismo romano, a partir do século IV,
começou a alterar significativamente o evangelho, falsificá-lo. Ele já começa a ser falsificado no tempo que os apóstolos estão vivos. Por isso Paulo fala em Gálatas capítulo 1 e Gálatas capítulo 3. Se alguém vos pregar um outro evangelho, que não seja o que eu vos prego, seja maldito. Só que a partir do século 4, o evangelho começou os falsos evangelhos aumentaram muito. Então, quando que nós vamos receber todas as bênçãos espirituais de Deus, irmãos? Verso de número 7. E vós que sois atribulados, descanso para conosco, quando o Senhor Jesus Cristo se revelar do céu com os seus anjos poderosos. Então, Lô, quando é que a gente vai receber todas as bênçãos de Deus? Quando ele voltar. Não, mas não é para nós ficar fazendo campanha para parecer um carro 0 km na frente? Não. Para sair da cadeia? Não é para comprar uma arma de fogo para proteger a nossa casa? Não. E se eu for preso, e daí o que eu tenho que fazer lá na cadeia? Orar. Eu não tenho que ficar ligando para todos os crentes lá fazer protesto lá? Não. É isso aí. Então vamos continuar. O verdadeiro evangelho. Verso de número 9. Os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor, da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado naquele dia em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, quando o Senhor Jesus vier, ele vai punir os maus, vai punir o Donald Trump, vai punir o Vladimir Putin, vai punir todos que fazem guerra e destroem o planeta com armas nucleares, com bomba atômica, com todas esse poder bélico aí, com essas guerras que está tendo, todos esses serão destruídos. Os céus que hoje nós vemos, o Senhor vai passar um fogo nessa terra aqui e vai destruir toda essa terra e esses céus. Antes disso acontecer, nós seremos levados daqui. E as pessoas que aqui ficarem, assim como Sodoma, assim como na Arca de Noé, serão destruídas e as suas almas lançadas no inferno. E nós seremos glorificados com Cristo. Nós quem? Eu acho bonita essa parte aqui que diz, ó. Acho que é o verso 10 aqui. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado naquele dia. Hoje as pessoas não admiram mais o Senhor Jesus. A igreja, o falso evangelho, ela admira o carro, a bênção que o Senhor Jesus pode dar. Então as pessoas vão nos cultos, entram em contato com os irmãos, se reúnem para aquilo que podem adquirir. Se a pessoa perder aquele cargo, os irmãos, né? Perder aquele cargo, for presa, ficar doente lá com câncer terminal lá, termina a vida dela. A admiração dela não é o Senhor Jesus Cristo. Então todas as tribulações que o Senhor permite na nossa vida é para nós glorificarmos a Deus e ficar um testemunho de que existe um reino além dessa terra aqui. Existe um reino eterno onde nós teremos um corpo incorruptível que não fica doente, que não envelhece, que não precisa dos poderes desse mundo para se locomover, para andar em plenitude. Nós fomos chamados para admirar o Senhor Jesus. E quando nós admiramos o Senhor Jesus Cristo, nós aguentamos mais um pouco. É aquilo que a gente fala um pro outro aí nas dificuldades da vida. Aguenta só um pouco. Nós aguentamos mais um pouco, porque ele está vindo. E quando ele vier, seremos glorificados com ele. Continua o verso de número 11. Pelo que também oremos sempre por vós, para que o nosso Deus vos considere dignos dessa vocação e cumpra todo o desejo de sua bondade e obra de fé com poder. Qual é o desejo de Deus para nós? Nós sofrermos pelo Evangelho. Timóteo capítulo número 6. Todo aquele que quer andar com Cristo Jesus sofrerá perseguições nesse mundo. Todo aquele. Então nós somos chamados para isso. Essa é a nossa glória. Esse é o nosso testemunho de um reino eterno, sofrer pelo Evangelho. Não é o mesmo nível de sofrimento. Não é porque o apóstolo Paulo
foi decapitado, os primeiros irmãos foram jogados na arena, que nós vamos passar esse mesmo sofrimento. Hoje há irmãos que sofrem assim em muitos países. E se eles mantêm firme a sua fé, eles estão dando testemunho de um reino que há de vir, que eles acreditam na ressurreição dos mortos, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode nos jogar na fornalha ardente. Se Deus quiser, ele nos livrará. Se não quiser, ele nos livrará na ressurreição dos mortos. Esse é o testemunho do evangelho verdadeiro. O que nós aguardamos é as bênçãos espirituais que não terminam. Mateus capítulo 6. Acumule tesouro no céu, onde o ladrão não pode roubar, a traça não pode roer, a ferrugem não pode correr. Mas hoje nós passamos a admirar, irmãos, as bênçãos de Deus e não mais Deus. A gente perdeu a admiração pelo Senhor Jesus, por uma pessoa, e passamos a admirar coisas. Em João capítulo 6, o Senhor Jesus diz: vocês vêm a mim não por causa de mim, mas porque eu alimentei vocês com a multiplicação dos peixes que vocês comeram e se fartaram. Tira tudo de uma pessoa e deixa só Jesus, para ver o que sobra. Tira o seu Jesus e deixa tudo para ver o que sobra. Esse é o evangelho, irmãos, da admiração pelo nosso Jesus, pela sua vinda e pela implantação do seu reino de justiça, irmãos. Continua. Verso 12. Para que o nome do nosso Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, suplico-vos, irmãos, com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, quer por espírito ou quer por carta, como de nós, como que se o dia do Senhor já estivesse perto. Abre tua Bíblia em Mateus capítulo 20. Verso 22. Pode ler o que diz alto. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. 2 discípulos do Senhor Jesus pediram um para sentar à sua direita e um à sua esquerda, na sua vinda, quando ele morresse, ressuscitasse, fosse ao céu, quando ele voltasse. Então o Senhor Jesus pergunta: acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E o Senhor Jesus mesmo dá a resposta, como que uma pergunta retórica, né? Sim, vocês vão beber o cálice, que era morrer, as aflições e os sofrimentos relatados aqui em Tessalonicenses que eles passariam, era ser mártir pelo reino que havia de vir. Então, quando que é as bênçãos espirituais que nos estão preparadas? Nós aqui nesse mundo não temos nada, irmãos. Aqui nesse mundo nós somos chamados para sofrer por um reino que há de vir. Por isso é só por fé, por isso é loucura. Se Deus não revelar, a gente corre. Se Deus não revelar, eu corro, né? Então há um cálice para cada um. Deus não vai pedir para você morrer como mártir se não é esse o cálice que Deus preparou para você, para minha esposa, para Lorena, para Milena. Cada um de nós tem um cálice para beber, pelo reino que há de vir, pela admiração que temos do Senhor Jesus e a sua vinda, a sua volta. E quando nós estamos diante desse cálice, o Senhor Jesus pergunta: acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ele pergunta: tu vai beber o cálice que eu estou lhe dando? O Senhor nos dá na medida certa, que somos capazes de suportar. E quando bebemos desse cálice, quando mantemos a nossa posição de fé, de testemunho, na sociedade em que vivemos, nós estamos recebendo um lugar no reino dos céus. Os apóstolos era a posição maior que tinha. Sentar nos 12 tronos, os 12 anciãos do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo. Tem a maior posição, mas olha o preço que eles pagaram, irmãos. Cada um de nós tem um preço e um lugar, um galardão, uma recompensa no reino que há de vir. Então nós vimos aqui no decorrer do capítulo 1, irmãos, e no capítulo 2 nós vimos o apóstolo Paulo falar da nossa reunião com ele na sua vinda.
que as bênçãos prometidas para nós, a igreja, no evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, são espirituais. São físicas também, mas são espirituais porque elas não estão contaminadas pela matéria pecaminosa do velho homem, do homem adâmico, da nossa herança de Adão. Elas estão purificadas pelo novo homem que é Jesus Cristo, que veio em carne, viveu entre nós, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus. Atos capítulo de número 7, Estevão vê ele glorificado nos céus e ele vai voltar. E todas as bênçãos nas regiões celestiais, que são espirituais, nos serão dados, para eles sentar nos 12 tronos, né? Para eles. Atos 5, abre Atos 5, 41. Então, para eles, eram sentar nos 12 tronos. Nós temos, cada membro do corpo de Cristo tem as suas bênçãos, irmãos. Nós trabalhamos para um reino que há de vir. Então, quando a Lorena, quando um coleguinha xinga ela e briga, e ela fica quieta e não responde, ela está dando testemunho de um reino que há de vir. Por que tu não respondeu, não brigou com ele lá? A outra coleguinha vai perguntar. Ela vai dizer, porque Jesus me ensinou que eu tenho que dar outra face. Então, esse é o cálice que Deus deu para ela beber. Ela conseguiu beber? Conseguiu, Ló? Ela disse que conseguiu, ó. A outra que tá lá no quarto tomou um tapa na face de um colega lá. Foi o cálice que ela recebeu aquele dia para beber. Então nós recebemos os nossos cálices, irmãos, por testemunho do Senhor Jesus, né? Não é porque tomou um tapa de um colega que chamou ele de palavrão, nome feio, não. É para glorificar o nome do Senhor, irmãos. Ou glorificar o nome do Senhor desse mundo, que é o diabo. Nós também podemos glorificar o nome de Satanás. Mas não é isso que nós queremos, por isso que nós cremos no verdadeiro evangelho, irmãos. Atos 5, 41, né? O que diz aí? Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Lê de novo, então. Lê o verso anterior também. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Então os apóstolos estavam falando o nome do Senhor Jesus. Os fariseus da época proibiram, que era a religião de Deus, que era o judaísmo. E Deus trocou essa religião pelo cristianismo, né? E Pedro e os demais apóstolos apanharam, foram açoitados por estar falando do Senhor Jesus Cristo, por estar pregando o reino que há de vir, o reino eterno. E o que eles disseram? Eles ficaram alegres por serem considerados dignos de apanhar pelo reino que há de vir. Porque eles receberam por fé, o Espírito revelou no coração deles, no espírito deles, tudo que eles vão receber na vida eterna. Então não é campanha de quarta-feira pela mulher perfeita, pelo marido perfeito. Não. O que tu pede de bênção para Deus? Eu não peço nada, né? Tu não pede nada? O que tu fala pra Deus? O que tu fala com Deus quando tu ora? Eu peço pelas pessoas. Não ouvi. Pelas pessoas, por ansiedade. Eu não peço bênção, não. Amém. Tá vendo, irmãos? Então, ó, não é que a gente não possa orar pelas coisas materiais. Claro que a gente ora pelas coisas materiais, mas é secundário. Todas as bênçãos nossas, irmãos, estão num corpo eterno. Nós vivemos nesse mundo como acampados. E quando nós anunciamos o Senhor Jesus, o mundo nos odeia. Se o mundo não nos odeia, é porque Jesus não está refletido em nós. Muitos de nossos irmãos, o mundo nem sabe que são crentes. Porque eles não testificam, como nós lemos nos primeiros versículos. Eles não testificam do Senhor Jesus nas tribulações. Quando eles são atribulados, eles botam na justiça, eles brigam, eles xingam. Não falam palavrões abertos, porque é pecado, né? Mas xingam, bate de frente, bravejo, arrogância, ego, vaidade. Não, irmãos, não há testemunho do Senhor. Logo, não há recompensa. Estão perdendo toda a glória que iriam receber no reino.
vão ser disciplinados pelo Senhor Jesus aqui na terra. Hebreus capítulo 12, Deus disciplina o filho que ama e açoita o filho que ama. Então veja que evangelho puro e limpo esse. Jesus é o objeto da nossa admiração. Não é? A esposa falece, às vezes um filho falece, nós sentimos a saudade do filho, mas nos alegramos porque ele já está no paraíso com o Senhor Jesus. E logo estaremos com ele. Logo estaremos com o nosso Senhor Jesus, irmãos. E com os nossos filhos, com a nossa esposa. Então os discípulos, quando apanharam por amor do Senhor Jesus Cristo, eles se alegraram de serem considerados dignos. Então essa é a perseguição que nos espera, irmãos. Sermos constrangidos pelo mundo, o mundo fazer chacota de nós, né? Da nossa fé, nos desprezar, convida lá as pessoas e nos desprezam, não convidam nós. Vamos ver as escrituras. Deixa eu dar pausa aqui para achar o texto. Então, irmãos, no verso 12 de 1 Tessalonicenses, diz: para que o nome do nosso Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os irmãos, eles estavam sendo perseguidos, e o cunho moral, irmãos, daqueles que amam o Senhor Jesus Cristo é admirável no mundo. Como nós admiramos o Senhor Jesus Cristo, o cunho moral elevado, Efésios 4, 29. Não sai de vossa boca nenhuma palavra nojenta, mas somente a que for boa para edificação. Então o colega de trabalho vem, às vezes fala palavrão, conta obscenidades, e o crente flerta com aquilo ali, dá risada, não fala as mesmas coisas, mas o mundo percebe o gosto, o prazer que o crente tem naquilo ali. Por quê? Porque o Senhor Jesus não é objeto da admiração, irmãos. Então a gente vive uma religiosidade aqui na terra. Uma religiosidade. Então a gente tem padrões morais cristãos, mas o Senhor Jesus não é o nosso objeto de admiração. A sua vinda e a implantação do Senhor, nós não ficamos mais tristes, muitos de nós não ficam mais tristes com o pecado. Vendo o mundo morrendo nos seus pecados, e Deus quer salvar todas as almas, quer que o nosso testemunho, mediante os sofrimentos e perseguições que passamos, seja um convite para o mundo abandonar os seus pecados, reconhecer Jesus como seu Salvador e entrar nesse reino, fazer parte desse reino, seu nome ser colocado no livro da vida. Eles receberam o novo nascimento e receberem nas regiões celestiais, Efésios 1:3, todas as bênçãos espirituais que é para todos. João 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mateus, o quê? 34. Então leia aí, por favor. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Isso? Então o Senhor Jesus está dizendo que ele não veio trazer paz à terra, mas espada. Em outro evangelho vai dizer que veio trazer fogo, que queria que já estivesse queimando. E numa casa ele vai levantar a sogra contra a nora. Por quê? Porque quando a nora crer no Senhor Jesus Cristo, a sogra vai ficar chateada com ela. Ele vai dividir as famílias. Ele vai tirar almas deste mundo e colocá-las no mundo espiritual. E o choque moral, cultural é totalmente diferente. Porque agora as pessoas que admiram o Senhor Jesus Cristo, que se reconheceram pecaminosas, feias, ofensivas a Deus, e viram nesse homem Deus encarnado ali, a perfeição que agrada a Deus, e se jogaram aos pés desse Senhor Jesus Cristo, os seus padrões agora são outros, são do reino do Senhor Jesus, que nós vimos lá em Tessalonicenses capítulo 1, que está para vir. Então é um choque cultural. O pai fica bravo com o filho, porque o filho agora só quer falar de não mentir, de não trair, de não olhar coisa que não deve na internet, de não falar palavrão, e o pai fica desagradado com o filho. E às vezes manda o filho embora de casa, etc. Então há esse choque, esse confronto entre a carne e o espírito, quando Deus nos chama para o seu reino.
Mas quando o pai confronta um filho que criou no Senhor Jesus, o filho dá outra face. O filho responde com amor, porque o pai está perdido ainda em seus pecados. Diferente de falar com um irmão que já conhece o Senhor, que foi salvo e está em pecado, né? É diferente. Mas então o mundo passa a nos desprezar, nos odiar. É a nossa porção do capítulo de número 1 de Tessalonicenses, verso 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e tribulações. Eu não vim trazer paz, carro novo, mulher nova, marido novo, a festa de aniversário de 15 anos, não vim trazer nada disso. Eu vim trazer espada. Colocar pai contra filho, filho contra pai, por amor de mim. Por amor de mim. Então Jesus ser admirado na sua vinda, irmãos. Esse é o verdadeiro evangelho. Ele se alegrou. Jesus Cristo é a pérola preciosa, a qual nós nos alegramos e os nossos olhos estão nele. E a gente está trabalhando, pensando no Senhor Jesus. E o mundo ali ao nosso redor vê. Então fala uma piada suja, passa um homem lá, a mulher vê, fala aquelas piadas desagradáveis, e aí a irmã baixa a cabeça, fica quieta, não concorda com aquilo ali, gera um constrangimento, aí a mulher já não vai mais falar na frente da irmã, ou começa a falar para debochar, ou respeita, e aí conversa normal com a irmã, mas quando tem um almoço, uma coisa, não convida a irmã, porque a irmã vai ser o estraga-prazer ali. Nós não somos bem-vindos nesse mundo, irmão, não somos bem-vindos. Se a gente está bem-vindo aqui, é porque ninguém vê que a gente é crente. Então a gente não é bem-vindo. Claro que não sofremos a mesma perseguição dos apóstolos, porque vivemos em países de matriz cristã, no Ocidente aqui. Mas tem a perseguição velada. Nós somos odiados pelo mundo. Para terminar, a gente vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então tu ora pelas pessoas, Lô. Legal. E tu já viu mudança em alguém? Que touro. Já viu? E qual é a sensação? Agradável. 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que morrem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, irmãos, nós, a igreja, quando a minha esposa morre, quando a minha filha morre, um irmão morre, o que Paulo está dizendo para nós? Não quero, pois, que sejais ignorantes. Eu devo ter um conhecimento a respeito da morte da esposa, do filho, de um irmão em Cristo. Eu devo ter um conhecimento sobre isso. Então, não quero que sejais ignorantes. Tenha um conhecimento. Qual é o conhecimento? Acerca dos que morrem, para que não vos entristeçais. Bom, esse conhecimento já vai alegrar meu coração. Como os demais que não têm esperança. Então, o mundo pagão, o qual nos persegue, nós devemos manter o testemunho como o apóstolo Paulo na cadeia, porque todas as nossas bênçãos espirituais Deus quer dar para o mundo, Deus quer salvar a todos, mas se eles continuarem na rebeldia até Jesus voltar, eles vão ser destruídos no lago de fogo e enxofre, queimando por toda a eternidade. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então qual é o conhecimento? Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Tenho que ter um conhecimento. O mundo não tem esse conhecimento, nós temos que ter. Para que não vos entristeçais como o mundo, ou os demais, que não têm esperança. Eles não têm esperança. Qual a esperança que eles não têm? A ressurreição dos mortos. O que nós aprendemos que é o reino que há de vir com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os nossos irmãos, incluindo esposa, filhos que creram no Senhor, Deus há de trazer com eles. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus morrem, Deus trará com ele. Então, quando Jesus voltar, ele ressuscitou e foi visto por mais de 500 testemunhas, e subiu aos céus, e depois já ao lado de Deus, lá nos céus, lá, Estevão, no capítulo 7 de Atos, Deus faz um milagre de abrir os olhos naturais de Estevão. Estevão vê o Senhor Jesus no céu. O apóstolo Paulo
em Coríntios capítulo 14, 15, ele é arrebatado ao terceiro céu e vê o paraíso, onde está o ladrão na cruz, todos os nossos irmãos que morreram estão lá no paraíso. Paulo é levado até lá. E volta e não pode nos contar, irmãos. Por que ele não pode nos contar? Porque não tem como nós entender. A gente não vai fazer ideia do que ele falar. Não consegue penetrar no nosso raciocínio. Ele só fala assim, ó, tudo que tu imaginar 100 vezes maior. Não dá para... Não tem como ele explicar. Tudo isso nos espera. E quando o Senhor Jesus voltar, irmãos, com o seu reino, o qual nós sofremos por um leve... por um pequeno momento de tempo, né? Todas as bênçãos que nos estamos preparados nesse reino será dado. Todas as bênçãos, irmãos. Então, nós perdemos parentes que são cristãos, nossos irmãos, eles são mais importantes que a nossa família. Jesus disse, natural, né? Eu não vim trazer paz, mas espada. Eu vim dividir pai contra filho, filho contra pai. Então, meu pai hoje não é cristão. E se Jesus voltar hoje, ele vai para o inferno. Eu o amo, eu oro por ele. Eu sofro a chacota dele, xingar, já me xingou, já brigou comigo. Quando eu era mais novo já quis me bater por eu ser cristão. Hoje não, hoje ele aceita, ele respeita, né? Hoje, mas ainda não criou no Senhor. Então se ele morrer, não há esperança para ele. Mas se minha esposa morrer, se a minha filha morrer, meus irmãos morrer, eu me alegro. Porque logo eu vou estar com eles. Quando Jesus voltar, vai ressuscitar o corpo deles, porque nós somos espírito, corpo e alma. Nós não somos um espírito que tem uma alma e um corpo. Não. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos trino. Não é um espírito que tem uma roupa que tira e bota ali a hora que quer. Não. A gente é interligado, corpo, alma e espírito. E Deus quer os três. Por causa do pecado de Adão, um perece e morre. Mas quando Jesus voltar, ele ressuscita o corpo. Porque a alma e o espírito não morrem. A alma e o espírito vão para o paraíso. Junto com o ladrão na cruz. O Senhor Jesus disse para o ladrão na cruz, hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Mas o corpo do ladrão ficou lá apodrecendo no túmulo lá. Que foi espírito e alma. Quando Jesus voltar, o corpo do ladrão da cruz será ressuscitado. E glorificado. Não será mais o mesmo corpo com vontade de pecar. De fazer coisa errada. Nós teremos um corpo que jamais vai desejar o mal. Porque o reino de Deus só verá justiça. Então, o que diz aqui? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do nosso Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que morreram serão ressuscitados e subir para o céu. E nós, os vivos, transformados, subiremos com eles. Então primeiro é os mortos, depois nós, os vivos, né? Quando Paulo diz nós aqui, ele não quer dizer que literalmente ele achava que não, eu vou estar vivo ainda, eu não vou morrer. Porque ele já tinha ganhado a sentença de morte. Lá em Atos ele diz lá que o Senhor Jesus deu a sentença de morte. Ele já sabia que ia morrer pelo evangelho, decapitado. Então ele não podia esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo vivo, porque o Senhor Jesus já deu a sentença. Quando ele fala aqui no verso 15, dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, não pereceremos que dormem. Quando em Atos, capítulo de número 9, o Senhor Jesus aparece para Paulo, o Senhor Jesus diz para Paulo, Paulo, por que me persegue? Mas Paulo nunca perseguiu o Senhor Jesus. Paulo não mandou um WhatsApp lá para o Elon Musk, lá, me empresta um foguete que eu quero ir lá para o céu, lá pegar Jesus, né? Não, Paulo perseguia os cristãos. Mas Jesus disse, por que me persegue? Porque perseguir os cristãos era perseguir o próprio Senhor Jesus, porque o Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, no verso 15, dize-vos, pois, isto,
pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos, ele se coloca nós porque ele é membro do corpo, nós os que estivermos vivos. Não quer dizer eu, é nós os que estivermos vivos. Qualquer grupo do corpo que estiver vivo faz parte de nós. Eu faço parte de vós, é o mesmo corpo. Então ele está dizendo que os que estiverem vivos, não literalmente ele, mas o corpo de Cristo, os que estiverem vivos, não precederão os que dormem. Os que dormem serão ressuscitados e transformados primeiro. Depois nós seremos transformados e subiremos com os que já foram transformados, que eram os mortos. Então essa é a nossa esperança. Então no verso de número 13, não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que morrem, nossos irmãos em Cristo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por que nós não nos entristecemos? Porque nós sabemos que existe um reino, irmãos. E é por esse reino que nós vivemos. Nós somos cidadãos de um outro reino. E aqui nós somos forasteiros em um mundo hostil que nos odeia. É como um cristão e viajar lá para o Oriente Médio em país muçulmano. Lá ele vai ser odiado. Em países mais a menos, que não é tão fechado, que tem embaixadas, por exemplo, se o embaixador for cristão, não vão matar ele, porque ele é embaixador lá do Brasil, dos Estados Unidos, né? Mas vão odiá-lo. Então, e ele sabe, ele vai andar meio, né, com medo, se cuidando ali e tal. Nós somos embaixadores do reino de Cristo nesse mundo. E somos perseguidos por causa disso. Odiados, porque esse mundo ele é contra Deus, irmãos. Nossos familiares, conhecidos, colegas de trabalho, na grande maioria são contra Deus. E por isso eles não gostam de nós, têm aversão a nós. Então nós precisamos dar o testemunho do reino, que é o quê? Quando sermos perseguidos, dar a outra face. O Senhor Jesus disse, orai pelos que vos perseguem. Orai pelos que vos perseguem. Não vos vinguei de vós mesmos. A Deus pertence a vingança. Efésios 4:29. Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, somente que for boa para edificação. Isso tudo vai acontecer se nós ainda admiramos o Senhor Jesus Cristo e a sua vinda. Mas muitos de nós perdeu a admiração pelo Senhor. E em casa nós temos que cuidar, né? O marido está sempre edificando a esposa o marido, sempre trazendo a beleza do Senhor Jesus um para o outro. Para que lentamente um membro da casa não seja seduzido pelo mundo e passe a admirar o mundo. E isso se estende aos irmãos, né? Temos que sempre trazer, quando o irmão vem muito eufórico, o trabalho e tal, e ele foi seduzido pelo trabalho, pelo capitalismo, pelo prazer em trabalhar mais do que convém ao Senhor, e o trabalho passou a ser mais admirado que o Senhor Jesus, nós temos que trazer os olhos do irmão para o Senhor Jesus novamente. Lembrá-lo de que ele é admirável, que esse mundo é passageiro e que o reino de Deus está vindo, irmãos. Então o verdadeiro evangelho apregou um reino que virá. Ele já está entre nós, porque o Espírito de Deus já habita em nós, mas na sua literalidade, quando o Senhor Jesus vier, nós seremos glorificados com ele. E o mundo que construiu sua torre de Babel, todo o seu sistema, será destruído, irmãos. Então esse é o verdadeiro evangelho, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo.